Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Estamos aqui, eu quero que você fique ligado, atento, conectado comigo, porque tem muita coisa boa para a gente aprender. E hoje nós vamos aprender uma lição importante para todo cristão, que nós estamos numa batalha, tanto a gente ouve falar de guerra, nós estamos numa guerra espiritual, e nós temos que sair dessa guerra mais que vencedores, amém? E por causa disso, nós temos que vencer. Qual é a nossa luta? A nossa luta está aí, uma luta que a gente tem, que hoje eu vou falar sobre o pecado, como vencer o pecado. Nós temos várias lutas durante o nosso dia, né? Nas novas batalhas, mas a principal que eu vejo, a principal é contra o pecado. E eu vou falar depois por que essa luta ela é primordial, né? Porque muita gente fala, pastor, nós estamos lutando contra o diabo, contra principados e potestades, né? Mas lutar contra o pecado é muito difícil. Tem muita gente que perde batalha, que ganha batalha com o diabo, mas perde na carne, não é verdade? Então, por isso que eu falo que é primordial você saber vencer o pecado. Então, eu quero que você já vai chegando aí, vai deixando o teu oi, vai deixando boa noite, vai deixando a paz, graça e paz, vai dando uma saudação somente para saber quem está ligadinho aí, quem está participando, né? Se você deixe sua mensagem. É importante também você curtir, você compartilhar esse vídeo, porque é primordial a gente aprender a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Tá chegando aí, tá dando boa noite, né? Tá dando a paz, isso mesmo. E vamos ver então como vencer o pecado. Se você puder agora, nesse momento, tá com um caderno, um diário, ou mesmo o seu próprio celular, não sei onde você está vendo esse vídeo, se é no celular, não dá, né? Mas se é na televisão, no YouTube ou outro celular, se você puder pegar um caderno, anotar, fazer anotações, ou então pegar a sua própria Bíblia e anotar na própria Bíblia. Irmãos, Bíblia riscada, rabiscada, é a melhor que tem, tá? Tem que ser sua, não vai rabiscar do outra pessoa, tá bom? A gente vai fazer essas anotações, mas eu quero que você entenda e eu saia daqui alimentado, amém? Por esta palavra, por esse estudo bíblico, amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te dê o discernimento, que o Senhor te dê a sabedoria, que o Senhor te dê a graça de Deus para você entender esse estudo bíblico em nome de Jesus. Como vencer o pecado, né? Primeira coisa, nessa primeira aula aí, nessa parte primeira, a gente vai ver que para vencer o pecado tem que haver uma conversão, ou seja, você tem que ser convertido. Para entender de conversão, não tem como eu falar para alguém, você vai vencer o pecado se essa pessoa não se converter, não é verdade? Então o que é conversão? A palavra conversão no grego quer dizer metanoia. Metanoia, ou seja, mudança, transformação de caráter ou na maneira de pensar. Mudança que resulta ou é motivada por algum tipo de arrependimento. Então o que acontece? Para você vencer o pecado que tanto te assola, você tem que ter uma conversão genuína, uma conversão, uma transformação de caráter. Ou seja, eu falo assim, cara, não quero mais fazer isso, e eu vou, por quê? Porque eu estou seguindo a Jesus, porque eu estou seguindo a palavra de Deus, eu quero me converter. Eu senti Jesus na minha vida e agora eu quero me converter. Então, primeiro eu me convenço que eu preciso mudar, que eu preciso largar essa vida de vício, vida de pecado, que eu preciso, e eu entendo então que eu preciso me converter para entrar no céu, para morar no céu. Eu não posso levar a mesma vida pecaminosa que eu levava e querer entrar no céu. Tem gente que é assim, que acha só porque vai na igreja, ou porque ouve uma devocional, ou porque ouve um louvor, né? Ela vai entrar no céu. Não, tem que haver uma conversão, tem que se converter, que é a palavra metanoia, que é a mudança de caráter, a transformação. Então, se eu mentia, eu não minto mais, né? Então, se eu roubava, eu não vou roubar mais. Ou seja, a minha mudança, ela vai mudar ou transformar o meu caráter e a minha maneira de pensar. Porque eu pensava de um jeito que era assim, porque eu aprendi com os meus pais, eu aprendi assim, foi assim, na minha vida toda foi assim, mas agora não. Pela palavra de Deus, agora o Espírito Santo começa a mudar a minha mentalidade. E eu estou disposto a ter uma conversão, a convergir, a ter essa metanoia, ok?
Vamos ler ali Romanos 12, versículo 1 e 2. Olha só o que diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo ele fala muito sobre conversão, porque eu não quero mais a minha vontade, eu não quero mais o meu querer, eu quero a vontade de Deus que é boa, que é agradável, que é perfeita. E para eu ter essa vontade perfeita de Deus na minha vida e cumprir o meu propósito na terra, eu tenho que ter uma conversão, eu tenho que me converter, eu tenho que abandonar, apresentar o meu corpo. Veja aqui que o apóstolo Paulo está falando sobre apresentar o corpo, a carne, ou seja, a minha luta carnal de vencer, eu tenho que vencer o pecado, os meus gostos, os meus vícios, né? Com um culto racional. Então, o culto racional é quando a gente apresenta esses desejos carnais, esses desejos da carne ao Senhor. Fala, Senhor, eu não quero fazer isso se não for da tua vontade. Né? Esse desejo carnal me levar para longe de ti, para as coisas pecaminosas. Não, eu quero realmente me converter. Converta. Então, a primeira coisa então para a gente entender que a gente precisa vencer o pecado é a conversão. Então, o que vai ter que mudar? Vai ter que ter uma mudança de mente, de pensamento. Se você não mudar o teu pensamento, não tem como você vencer o pecado. Não tem como, não adianta, você não vai conseguir, né? A palavra metanoia quer dizer arrependimento, né? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz ali que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3,9. Ou seja, todos aqueles que se arrependem, primeiramente, tiveram uma mudança de mente. Fala assim, eu estou fazendo isso, não está certo, não é correto, é contra os mandamentos de Deus, é contra a palavra de Deus, isso está me viciando, isso está acabando comigo, acabando com a minha saúde, isso está me afastando das pessoas que eu amo, porque o pecado é assim, o pecado vai te afastar das pessoas, você vai ficar escravizado, você vai ficar um viciado, você vai ficar à mercê, você vai parar a vida, muitos param a vida por causa de pecados, né? Atrapalha o serviço, atrapalha a sua vida cotidiana, atrapalha a sua família, atrapalha tudo, né? Retarda. Então eu tenho que ter essa mudança de mente, eu tenho que ter esse comportamento, essa mudança de mente que vem com a conversão, uma conversão genuína. Então, para vencer o pecado, eu preciso me converter. Eu pergunto para você, você é convertido ou convencido? Porque o convencido é diferente. Convencido é aquela pessoa que chega na igreja e o pastor dá uma palavra e ela começa a chorar, mas ela não se arrependeu, ela está convencida. E por pressão, muitas vezes, ela levanta a mão e fala, eu quero Jesus. Por pressão, ela se batiza. Por pressão dos pais, por pressão dos amigos. Vai lá, olha, não sei o quê. Mas não houve uma conversão genuína, houve um convencimento. Ou seja, ele se convenceu que está errado, que ele está fazendo as coisas erradas, mas ele não, ainda continua praticando as mesmas práticas, os mesmos pecados. Não houve uma conversão genuína. Então o que é converter? Sofrer mudança, transformação, alteração, ou ser alvo dessa mudança, mudar, transformar, converter água em vinho, converter numa pessoa melhor, mudar de religião, partido ou opinião, ou levar alguém a abraçar uma religião, partido, opinião, converter-se ao marxismo, isso aqui está no dicionário, a palavra converter, ou seja, eu mudei de opinião, eu mudei, antes eu pensava uma coisa, mas agora eu fui esclarecido pela palavra de Deus, que não é isso, então eu estou mudando de opinião, eu estou me convertendo, e eu vou seguir isso, porque eu me converti, houve Então, para vencer o pecado, eu preciso me converter. Amém? E também, não é só mudança de mente, a primeira vai na mente. Veja bem que para se converter, não é primeiro no coração, primeiro é na sua mente, na sua mentalidade. Tem que dar aqui. Porque se for aqui, vai atacar as suas emoções, você pode se convencer. Mas depois que entrou aqui, que você tem a sua mentalidade, você tem que se converter de coração.
Coração convertido é um coração totalmente voltado para a vontade de Deus, né? É um coração que reconhece os seus erros e faz o possível para melhorar. Ou seja, se converter de coração, se converter de alma, porque a alma fala em sentimentos, ou seja, eu não quero mais que os meus sentimentos me moldem, me dirigem, eu quero agora entregar os meus sentimentos ao Senhor, eu quero me converter, eu quero ter um coração que Deus quer que eu tenha, um coração realmente de convertido, apaixonado pelas coisas de Deus. Então, essa conversão, além de mente, ela vai ter que ser de coração. Olha que interessante. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que são pecados? Pecado é uma transgressão. Então houve uma mudança de mentalidade minha e eu reconheci os meus erros. Reconheci os meus erros na minha alma, que eu cometi, nas minhas emoções. Ou seja, então, os pecados é a transgressão, é aquilo que vai contra as coisas de Deus, né? As leis do Senhor. Amém? E eu anotei isso aqui, muito importante, uma igreja saudável, ou seja, nós queremos ter uma igreja saudável. O que é uma igreja saudável? Para começar, uma igreja saudável é caracterizada por compreensão bíblica de conversão. Ou seja, para uma igreja estar saudável, todos que estão ali dentro precisam ser convertidos de mente e de coração. Para quê? Para que ela possa crescer, evoluir, dar frutos. Tudo começa com uma conversão genuína, né? Porque a igreja, se não for assim, a igreja então ela vai ser um encontro para a gente apenas se encontrar, um ponto de encontro, né? Para cantar junto, para adorar junto, né? E tchau, 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 tchau. Mas aí as pessoas voltam aos seus pecados para suas casas. Não. A igreja, aí fica o quê? Uma igreja doente, que é uma igreja que está cheia de pecado, que as pessoas não abandonaram, não houve uma conversão, né? Ou seja, então a igreja era caracterizada por compreensão bíblica de conversão. A confissão de fé começa com um chamado bíblico para o arrependimento. Em termos simples, a conversão é a junção de arrependimento e fé. Olha só que interessante. Então, me arrependi, agora eu tenho fé que eu vou mudar, que eu tenho fé que também essa minha mudança vai me levar ao céu, né? Essa mudança que eu tive agora, essa conversão. Então, em termos simples, a conversão é a junção de arrependimento e fé. A conversão não é recitar um credo, não é fazer uma oração, não é um diálogo, não é mudar de religião, não é assistir aula ou completar uma missão, não é se tornar um religioso. Conversão é sair da autojustificação para a justificação em Deus. Sair do domínio do ego, do seu eu, e se render ao governo de Deus. Cara, isso é tremendo. Você se render ao domínio de Deus. Você não mais fala assim, não é mais eu que vivo, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, diz, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É você falar assim, não eu mais dirijo a minha vida, mas quem dirige é o Senhor. Eu não sou mais dono da minha vida, eu não tenho governo, quem governa é Deus. Isso é uma conversão. Aí eu pergunto para você, será que você realmente se converteu? Então ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de você se converter. É por isso que você não vence o pecado. Porque quem está dominando é você. Se você entregar esse domínio ao Senhor, com certeza você vai vencer o pecado. Então abra seu coração, confesse que o Senhor, Jesus é o teu Senhor e Salvador. Amém? E vamos ter essa conversão genuína. Como abandonar o pecado? E aqui que tá. Trate com o pecado. Primeiro, você não pode dar desculpa pro teu pecado. Falar que isso é normal. Se você tratar isso como normal, todo mundo faz, cara, você não vai abandonar isso. Isso vai te engolir. Isso vai virar um monstro. Isso vai te engolir. Ou seja, em Provérbios 28:13, lemos: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa seus pecados e os abandona. Nesse texto, as expressões confessa e abandona também falam de questões que precisamos tratar.
né? Então a gente precisa tratar o pecado como pecado, cara. Então eu falo assim, isso é normal, isso todo mundo faz, tá na moda. Cuidado com isso. Trata pecado como pecado, né? Você sabe o que desagrada a Deus. Isso está desagradando, isso está vindo contra os princípios, está vindo contra a palavra de Deus. Então você vai tratar, Senhor, eu estou pecado, eu estou em pecado, eu estou pecando. Senhor, me ajuda. Deus, eu quero confessar esse pecado. Ou seja, tem que ter o confessar e abandonar. Pastor, mas é tão difícil abandonar. Nós vamos aprender hoje, eu vou ensinar para você hoje como abandonar, tá bom? Primeiro, para abandonar, você confessou teu pecado? Tratou ele como pecado? Não, pastor, não falou que é coisa normal? Não, falou, é pecado, eu errei. Como reconheceu, tá. Tome uma decisão. Então vai tomar uma decisão e isso vai ser importante. Não é só falar, Senhor, me perdoa, amém, e vai dormir. Não é assim que funcionam as coisas, cara. Tem que ter uma decisão. Tomar uma decisão, né? Se afaste do que te leva a pecar. Então, se aquilo está te levando a pecar, afasta disso, sai fora, vai para outro lugar, abandona, né? Se isso está te levando a pecar, se afasta. Muda os seus hábitos, né? Leitura. Então, em vez de você estar fazendo aquilo, estar assistindo aquele programa de Fazendo Pecar, vai ler, lê a Bíblia, leia um bom livro. Tem tantos livros bons, né, de batalha espiritual, de histórias bíblicas, de motivacional, de pessoas que venceram na vida através da palavra de Deus, hoje são homens e mulheres de Deus. Muda os seus hábitos. Se o celular está fazendo você pecar, cara, seu Instagram, as redes sociais, então muda os seus hábitos de leitura. Pratica um esporte, né? Você viu aquilo, a mente vazia é a oficina do diabo. Então, pô, tal hora eu costumo pecar tal hora é... Não, então vou fazer um esporte, vai correr na praia, vai andar, se cansa bastante. Se é um pecado de natureza física, pecaminosa, sexual, você vai correr, gasta a tua energia toda no esporte, amém? Né? E assim, também amizades, muda os seus hábitos. Você não pode abandonar. Para você abandonar algo, você tem que trocar, substituir por algo, senão aquilo vai ficar vazio. Aí passa um tempo, aí depois aquilo vai voltar, a tentação vai vir. Então o que você tem que fazer? Põe amizade de fé. Troca de amizade. Essa amizade está te levando para o inferno. Essa amizade está te levando a você pecar. Amizades de fé. Ou seja, eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que decidir fazer isso na minha vida. Abandonar o pecado tem que ter decisões, tem que mudar o hábito, tem que ter leitura da palavra. Orou, confessou, vai ler a Bíblia, vai ler, vai praticar esporte, vai conversar com pessoas que têm a mesma fé de você, se aconselhar. Amém? Como abandonar o pecado? E depois, busca o Espírito Santo. Amém? Porque o Espírito Santo vai te ajudar. Não tem como a gente abandonar o pecado sem a ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita naquele que se converte. Aleluia! O Espírito Santo ele vai te ajudar. Olha só, o Espírito Santo incomoda quem busca intimidade com Ele. Se você orar buscando melhorar, se em teu coração houver desejo de agradar a Deus, se a sinceridade em abrir mão do que lhe agrada para agradar a Deus, o Espírito Santo opera. Se você não buscar mudança, nada acontece. Você sempre vai orar, peca, ora, pede perdão, peca, ora, mas não houve uma mudança da sua parte. Não houve algo que você teve que abrir mão. Não houve um sacrifício para agradar a Deus. Então, é primordial buscar o Espírito Santo e falar, Espírito Santo, me ajuda, me encha do teu Espírito. Por quê? Olha só o que diz Atos 1, versículo 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Atos 1:8. Ou seja, o Espírito Santo que nos ajuda a dar um testemunho. E esse Espírito já foi derramado sobre nós. A todo aquele que se converte. Então, para que você tem o Espírito Santo? Tem, mas você tem que buscar ele. Buscar, porque ele vai descer sobre você, amém? Ele vai te encher, ele vai te dar ousadia, ele vai te dar poder para vencer o pecado, vai te dar força
Amém? Vai te dar estratégia, vai te dar inteligência, você vai estar mudando o pensamento, mudou o coração, mas agora você conversando, o Espírito Santo me ajuda, me dá estratégia, traz amizades boas, amizades de fé. Espírito Santo, o que eu faço? Espírito Santo me auxilia. O Espírito Santo já foi derramado. Glória a Deus, glória a Deus. E outro, mate a sua carne de fome. Isso é muito importante. Porque quem tiver mais forte vence. Se você começar a alimentar a tua carne com coisas, assistindo, se isso te faz pecar, você continua assistindo. Se aquilo te faz pecar, mas você continua indo naquele lugar. Se essa amizade ou seja, você está alimentando a tua carne, você está dando alimento para a tua carne. Então o que você tem que dizer? Matar a tua carne de fome, tá? Deixa a tua carne passar fome. Não vou alimentar, não vou assistir, não vou ver, não vou ligar, não quero. É assim que tem que fazer, tá bom? É exatamente assim. Por quê? Porque quem tiver mais forte vence. Gálatas 5, 16, 17. Olha que dizer. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. O apóstolo Paulo deixou isso bem claro. Os dois são inimigos. A carne é inimiga do Espírito. Sabe aquele dia que você não tem vontade de ir na igreja? Você tem que ir. Porque a carne é inimiga, cara. Sabe aquele dia que você não tem vontade de ler a Bíblia? Aí que você tem que ler. Aí que você tem que ler. Sabe aquele dia que você não tem vontade de orar? Aí você tem que orar. Situações, nunca esqueça, que situações adversas para que você não cumpra o teu propósito, para que você não cumpra o teu chamado, para que você não cumpra, vão acontecer situações adversas. Mas em nome de Jesus. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, né, gente? A gente está amparado pela Bíblia. A gente saber que tudo que é contra o Espírito vem da carne, vem da nossa vontade pecaminosa. Então eu tenho que alimentar o meu Espírito. Amém? Alimente o Espírito. Aí eu pergunto para você, você tem alimentado sua alma e espírito? Como que você alimenta o Espírito? Olha aqui, ó, coma a Bíblia. Literalmente. É lógico que você não vai colocar no prato ali a Bíblia, mas ele está falando da alimentação da Bíblia, comer a palavra, ler a palavra, se instruir pela palavra. Hoje, na minha época, tinha só a Bíblia João Ferreira de Almeida, tradução. Hoje tem tanta Bíblia, irmãos. Hoje tem tanta Bíblia fácil. Tem gibi para criança, tem Bíblia para menina, tem Bíblia para os meninos, tem Bíblia para os adolescentes, tem Bíblia para os anciões, tem Bíblia para pentecostais, tem Bíblia para tudo quanto é gente, irmãos. Então, vamos se alimentar da palavra. Tem esse hábito de ler a Bíblia. Eu tenho uma Bíblia. Compra mais Bíblia, irmão. Compra bastante Bíblia. Compra Bíblia apologética em defesa da fé, Bíblia chave bíblica hermenêutica em grego. Compra bastante Bíblia. Deixa uma Bíblia no teu serviço, deixa uma Bíblia na tua casa, deixa uma Bíblia no teu quarto, na cabeceira. Aonde você olhar tem Bíblia. Para você olhar e falar, cara, tem Bíblia aqui, eu vou ler Bíblia, eu preciso de Bíblia. Essa é a dica que eu dou para você. Alimentar. Porque você está alimentando. Por mais que você fala, pastor, eu estou em processo, ainda não consegui abandonar esse pecado. Vai lendo Bíblia. Vai lendo Bíblia, você vai abandonar. Cara, certeza, você vai abandonar. Você vai abandonar. A Bíblia, ela nos alimenta de uma maneira que é diferente. Você ouvir um culto, participar de um culto, ver o pastor pregando, é bom, ele está te ensinando, assim como eu estou te ensinando, mas a Bíblia, assim, a oração, você fala com Deus. E a leitura da Bíblia, Deus fala contigo. É tremendo, é demais. Então, se alimente da palavra. E a outra coisa que eu peço para você, pastor, eu não estou conseguindo sair desse pecado. Peça ajuda, cara. Peça ajuda. Peça ajuda para o teu líder, peça ajuda para o teu pastor. Tem batalhas que a gente não consegue sair sozinho. Às vezes você está aí sofrendo e com vergonha de falar para alguém, de confessar,
Para que peça ajuda. Você não é um super-homem, você não é um super-herói. É melhor pedir ajuda e ir para o céu do que você não pedir ajuda e ir para o inferno com esse pecado. Esse pecado já se transformou em um pecado de estimação, cara. Então, peça ajuda. Tem ovelha que a gente tem que carregar no colo, tem ovelha que a gente está doente por causa do pecado. Então, peça ajuda. Peça ajuda, quero dizer para você, pede ajuda. Olha o que o Espírito Santo está dizendo com você. Então, eu não estou conseguindo, já fiz de tudo, Então, chegou na última parte, que é pedir ajuda para alguém experiente, para alguém que é escolhido de Deus, né? Não vai pedir ajuda para aquele amigo teu do mundo, né, cara? Aquele cara que tá mais enrolado, tu vai pedir ajuda, o que eu faço? Não vai. Pede ajuda para o teu líder espiritual, pede ajuda para alguém que te acompanha espiritualmente, que pode te ajudar espiritualmente. Peça ajuda para o teu pastor, para a tua pastora, peça ajuda. A gente está aqui para ajudar, né? A gente está aqui, nós somos servos do Senhor. Então veja bem, olha só o que diz Tiago 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago está dizendo para a gente se confessar uns aos outros. Ou seja, não posso só. Tem pecado que eu não vou confessar só para Deus. Tem pecado que eu vou confessar para o meu irmão, para o meu pastor, para o meu líder. Aqui, para quê? Para que seja curado, para que ele venha e ali orar comigo, para que ele venha interceder comigo, para que ele venha me ajudar espiritualmente. Então, há pecados que você tem que compartilhar com seu líder, né? Com seu líder mesmo, pessoa de confiança, né? Pessoa que vai estar ali orando, intercedendo, te ajudando, entrando no propósito com você. Ou seja, confesse os seus pecados uns aos outros. Amém? Isso é bíblico, a gente confessar uns aos outros. Não somente a Deus, mas uns aos outros, quando você está preso, que você não consegue, já tentou de tudo. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Aleluia! Glória a Deus! Que bênção está esse estudo bíblico, né? Mas não esqueça que nós cumprimos princípios, que nós estamos na obediência. Se nós temos uma metanoia, uma mudança de mente, e agora, para finalizar esse estudo bíblico, é importante a gente ter essa mentalidade que tudo que é nosso é de Deus. E tudo que Deus nos dá não é mérito nosso, é dele. Por isso, você como um convertido, você como aquele que se converteu de coração e de alma, o teu coração está na obra do Senhor. Eu tenho certeza que o teu coração está na obra. Então, não deixe de ofertar. Nós estamos passando momentos difíceis no começo do ano, igrejas aí passando momentos difíceis, mas nós cremos no Deus que realiza a obra e tem uma grande obra em nossa vida. Então, eu peço para você semear agora, com qualquer quantia que você tiver. Não deixe de semear, faça a tua semeadura agora na obra do Senhor. Pix 134-001-49802. Você fazendo essa semente, ela vai brotar e você vai estar cumprindo princípios como um convertido agora. Né? A melhor coisa é a gente investir num lugar em que está nos ensinando, um lugar que está nos abençoando. Né? Então esse ministério está aqui para te ensinar, para interceder por você e para te ajudar. Então pegue uma quantia agora que Deus está tocando no seu coração e seja um investidor desta obra para a honra e glória do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Amém? Então vá lá, Pix 134-001-49802. Olha só, cara, você agora, para terminar, você vai colocar essa hashtag aí nas suas redes sociais, vai colocar essa hashtag aí nos comentários. Hashtag Jesus me perdoou. Hashtag Jesus me perdoou. Olha que benção, irmão. Olha, coloque lá e eu quero agradecer. E compartilhe esse vídeo. Não, vai embora ainda não. Deixe sua curtida, curta isso, compartilhe, faça seu comentário e no próximo estudo bíblico eu quero ver você aí atento e eu quero ver que você já venceu esse pecado e você está vivendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz. Amém.